Fala galera, sejam bem-vindos ao Orete Justo, está começando mais um episódio. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Galera, hoje nós vamos tratar da resolução número 165 do CNJ, que trata das normas gerais para o atendimento pelo Poder Judiciário ao adolescente em conflito com a lei no âmbito da internação provisória e do cumprimento das medidas socioeducativas. Galera, antes de começarmos, vamos para a nossa formalidade de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos novos episódios e também deixar as 5 estrelas para a gente aí no Spotify, para os algoritmos entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância. E também acesse a descrição do vídeo para ter acesso às playlists dos nossos grupos de WhatsApp. E também, se você quiser ser o apoiador do canal, na descrição do vídeo tem o formato também. Vamos lá? O presidente do Conselho Nacional de Justiça, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, considerando que compete ao sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, veiculado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e no Sistema Nacional Socioeducativo, promover, defender e controlar a efetivação dos direitos em sua integralidade em favor de adolescentes em conflito com a lei, em respeito ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente. Considerando que a Constituição Federal prioriza, de forma absoluta, a garantia dos direitos da criança e do adolescente, considerando que o processo de execução de medida socioeducativa deve obedecer às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, considerando que o programa Justiça ao Jovem, do Conselho Nacional de Justiça, após conhecer o sistema de internação de todos os estados do país, diagnosticou a necessidade de uniformização do procedimento de execução de medida socioeducativa, considerando que compete ao Conselho Nacional de Justiça zelar pela unicidade do Poder Judiciário, implementando diretrizes nacionais para nortear a atuação de magistrados com jurisdição na área da infância e juventude, considerando o disposto na Instrução Normativa número 2, de 3 de novembro de 2009, da Egrégia Corregedoria Nacional de Justiça, considerando o disposto, em especial, nos termos do artigo 112, 175, parágrafos 2º, artigo 108, 183 e 185 do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, considerando a deliberação do plenário no julgamento do ato número 0005240-2011.2.00.0000 da 158 sessão ordinária realizada em 13 de novembro de 2012. Resolve consolidar e editar normas gerais sobre a execução das medidas socioeducativas no âmbito do Poder Judiciário. Capítulo 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. Essa resolução estabelece normas gerais para o atendimento pelo Poder Judiciário do estabelecimento do adolescente em conflito com a lei, na internação provisória e no cumprimento das medidas socioeducativas. Artigo 2º. Para fins dessa resolução, define-se que: inciso 1. Guia de internação provisória é a que se refere ao decreto de internação cautelar. Inciso 2. Guia de execução provisória de medida socioeducativa, internação semi-liberdade. É a que se refere à internação ou semi-liberdade decorrente da aplicação da medida socioeducativa decretada por sentença não transitada em julgado. Inciso 3. Guia de execução provisória de medida socioeducativa em meio aberto. É a que se refere à aplicação de prestação de serviço à comunidade ou de liberdade assistida por sentença não transitada em julgado. Inciso 5. Inciso 4. Guia de execução definitiva da medida socioeducativa de internação ou semi-liberdade. É a que se refere à privação de liberdade decorrente de sentença ou de acordo transitado em julgado. Inciso 5. Guia de execução definitiva de medida socioeducativa em meio aberto. É a que se refere à aplicação de prestação de serviço à comunidade ou de liberdade assistida por sentença ou acordo transitado em julgado. Inciso 6. Guia de execução de internação-sanção é a que se refere ao decreto de internação previsto no artigo 122, inciso 3, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso 7. Guia unificadora é aquela expedida pelo juiz da execução para unificar duas ou mais guias de execução em face do mesmo adolescente.
Artigo 3º. As guias de execução, para fins dessa resolução, são aquelas incorporadas ao Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei, geradas obrigatoriamente por meio do referido sistema. Capítulo 2. Do ingresso do adolescente em programa ou unidade de execução de medida socioeducativa ou em unidade da internação provisória. Artigo 4º. Nenhum adolescente poderá ingressar ou permanecer em unidade de internação ou semiliberdade sem ordem escrita da autoridade judiciária competente. Artigo 5º. O ingresso do adolescente em unidade de internação e semiliberdade ou serviço de execução de medida socioeducativa em meio aberto, prestação de serviço à comunidade ou liberdade assistida, só ocorrerá mediante a apresentação de guia de execução devidamente instruída, expedida pelo juiz do processo de conhecimento. Parágrafo único. Independentemente do número de adolescentes que são partes no processo de apuração de ato infracional e do tipo de medida socioeducativa aplicada a cada um deles, será expedida uma guia de execução para cada adolescente. Artigo 6º. A guia de execução provisória ou definitiva e a guia de internação provisória deverão ser expedidas pelo juízo do processo de conhecimento. Parágrafo 1º. Extraída a guia de execução ou a de internação provisória, o juiz do processo de conhecimento encaminhará imediatamente cópia integral do expediente ao órgão gestor do atendimento socioeducativo, requisitando designação do programa ou da unidade de cumprimento da medida. Artigo 2º. O órgão gestor do atendimento socioeducativo, no prazo de 24 horas, comunicará o programa ou a unidade de cumprimento da medida ao juízo do processo de conhecimento e ao juízo responsável pela fiscalização da unidade indicada. Resolução CNJ nº 77 de 2009. Parágrafo 3º. Após a definição do programa de atendimento da unidade, no prazo de 24 horas, o juiz do processo de conhecimento deverá remeter a guia de execução, devidamente instruída, ao juiz com competência executória, a quem competirá formar o devido processo de execução. Artigo 7º. A guia de internação provisória, devidamente extraída do CNACL, será instruída obrigatoriamente com os seguintes documentos, além de outros considerados pertinentes pela autoridade judicial. Inciso 1. Documentos de caráter pessoal do adolescente existentes no processo de conhecimento, especialmente os que comprovem sua idade. Inciso 2. Cópia de representação e ou pedido de internação provisória. Inciso 3. Cópia de certidão de antecedentes. Inciso 4. Cópia de decisão que determinou a internação. Artigo 8º. Prolatada a sentença e mantida a medida socioeducativa privativa de liberdade, deverá o juiz do processo de conhecimento comunicar, em 24 horas, observado o artigo 5º, parágrafo 3º dessa resolução, e remeter cópia dos seguintes documentos ao órgão gestor do atendimento socioeducativo e ao juiz da execução. Inciso 1. Sentença ou acórdão que decretou a medida. Inciso 2. Estudos técnicos realizados durante a fase de conhecimento. Inciso 3. Histórico escolar, caso existente. Artigo 9º. Não tendo sido decretada a internação provisória no curso do processo de conhecimento, prolatada a sentença, deverá ser expedida a guia de execução provisória de medida socioeducativa de internação, semiliberdade ou em meio aberto. Parágrafo único, artigo 39 da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que deverá ser instruída, obrigatoriamente, com os seguintes documentos, além de outros considerados pertinentes pela autoridade judicial. Inciso 1. Documentos de caráter pessoal do adolescente existentes no processo de conhecimento, especialmente os que comprovem sua idade. Inciso 2. Cópia do termo que propõe a remissão como forma de suspensão do processo acumulada como medida socioeducativa em meio aberto, ou cópia de representação. Inciso 3. Cópia da certidão de antecedentes. Inciso 4. Cópia da sentença que aplicou a respectiva medida socioeducativa ou da sentença que homologou a remissão cumulada com medida socioeducativa em meio aberto. Inciso 5. Cópia de estudos técnicos realizados durante a fase de conhecimento. Artigo 10. Transitada em julgado a decisão de que tratam os artigos 7º e 8º, deverá o juiz do processo de conhecimentos pedir guia de execução definitiva que conterá os documentos arrolados no artigo 9º, acrescidos da certidão do trânsito em julgado e se houver de cópia do acordo. Parágrafo 1º. A guia de execução provisória, quando existente, será convertida em guia de execução definitiva, mediante simples comunicação do trânsito em julgado pelo juízo
do conhecimento, acompanhado dos documentos supramencionados, devendo o juiz da execução atualizar a informação no sistema CNACL, reimprimindo a guia. Parágrafo 2º. Compete ao juiz da execução comunicar ao órgão gestor da medida socioeducativa aplicada toda e qualquer alteração processual ocorrida em relação ao adolescente. Capítulo 3. Da execução da medida socioeducativa em meio aberto ou com restrição de liberdade. Artigo 11. A execução da medida socioeducativa deverá ser processada em autos próprios, formados pela guia de execução e documentos que a acompanham, obrigatoriamente, ainda que o juiz da execução seja o mesmo do processo de conhecimento. Parágrafo 1º. É vedado o processamento da execução por carta precatória. Parágrafo 2º. Cada adolescente, independentemente do número e do tipo das medidas a serem executadas, deverá ter reunidas as guias de execução definitivas em autos únicos, observado o disposto no artigo 45 da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Parágrafo 3º. Unificados os processos de execução pelo juiz da execução, deverá ser expedida obrigatoriamente por meio do CNACL, nova guia unificadora das medidas, devendo ser arquivados definitivamente os autos unificados. Parágrafo 4º. Quando a expedição da guia de execução definitiva, o processo de conhecimento deverá ser arquivado. Artigo 12. Em caso de transferência do adolescente ou de modificação do programa para outra comarca ou estado da federação, deverão ser remetidos os autos da execução ao novo juízo responsável pela execução, no prazo de 72 horas. Artigo 13. O acompanhamento da execução das medidas socioeducativas e seus incidentes caberá ao juiz do local onde está sediada a unidade ou serviço de cumprimento, salvo se houver disposição em contrário em lei e organização judiciária local. Parágrafo 1º. O juiz do processo de conhecimento informará ao juiz da execução, em 24 horas, toda e qualquer decisão que interfira na privação de liberdade do adolescente ou altere o cumprimento da medida aplicada provisória ou definitivamente. Parágrafo 2º. O juiz do processo de conhecimento do local onde residem os genitores ou responsável pelo adolescente prestará ao juiz da execução todo o auxílio necessário ao seu processo de reintegração familiar e social. Parágrafo 3º. Após a liberação do adolescente, o acompanhamento da execução da medida em meio aberto, eventualmente aplicada em substituição à medida privativa de liberdade, deve, preferencialmente, ficar a cargo do juiz do local do domicílio dos pais ou o responsável, ao qual serão encaminhados os autos de execução da medida de que trata esta resolução. Parágrafo 4º. Quando o adolescente em acolhimento institucional ou familiar encontrar-se em local diverso do domicílio dos pais ou responsáveis, as medidas socioeducativas em meio aberto serão preferencialmente executadas perante o juízo onde ele estiver acolhido. Artigo 14. Para efeito da reavaliação prevista no artigo 42 da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, a contagem do prazo será feita a partir da data da apreensão do adolescente, considerando-se ainda eventual tempo de prisão cautelar que não se tenha convertido em pena privativa de liberdade. Parágrafo 2º do artigo 46 da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Parágrafo único. Independentemente do escoamento do prazo previsto no caput, a reavaliação pode ser processada imediatamente após a remessa do relatório enviado pela unidade de internação ou semiliberdade, ou o serviço que execute a medida socioeducativa de liberdade assistida. Artigo 15. A internação decorrente do descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta, conhecida como internação-sanção, está sujeita aos princípios da brevidade e da excepcionalidade, devendo ser avaliada a possibilidade de substituição da medida originalmente aplicada por medida menos gravosa, nos limites do previsto no parágrafo 2º do artigo 122 do Estatuto da Criança e da Juventude. Parágrafo 1º. Sem prejuízo da intervenção da defesa técnica, nos modos do previsto no parágrafo 2º do artigo 3 dessa resolução, e da realização de outras diligências que se fizerem necessárias, a oitiva do adolescente é obrigatória, conforme disposto pelo inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 43 da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Parágrafo 2º.
É vedada a privação de liberdade do adolescente antes da decisão que aprecia a aplicação da medida prevista no inciso 3 do artigo 122 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, caso em que deverá ser imediatamente conduzido à audiência especial, com intimação do Ministério Público e da Defesa Técnica. Na audiência se tomarão as declarações do adolescente e o juiz decidirá acerca do cabimento da internação-sanção e de seu prazo. Capítulo 4. Da internação provisória. Artigo 16. No caso de internação provisória, o juízo responsável pela unidade deverá zelar pela estrita observância do prazo máximo de privação de liberdade de 45 dias. Parágrafo 1º. É de responsabilidade do juízo que decretou a internação provisória eventual excesso de prazo, nos termos do que dispõe o parágrafo 1º do artigo 45 da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, facultando aos tribunais de justiça editar regulamentação para as providências do caput. Parágrafo 2º. O prazo referido no caput deste artigo deve ser contado a partir da data em que for efetivada a apreensão do adolescente e não admite prorrogação. Parágrafo 3º. Liberado o jovem por qualquer motivo, antes de expirado o prazo referido no caput, a renovação da internação provisória não poderá ultrapassar o período que faltar ao alcance do prazo máximo legal. Capítulo 5. Da liberação do adolescente ou desligamento dos programas de atendimento. Artigo 17. Findo o prazo de 45 dias da internação provisória ou determinada a liberação, por qualquer motivo, antes de expirado o prazo referido, deverá ser imediatamente remetida cópia da decisão, preferencialmente por meio eletrônico ou oficial de justiça, ao gestor da unidade de atendimento e ao juiz responsável pela fiscalização da unidade, preferencialmente por meio eletrônico, devendo o magistrado do processo de conhecimento providenciar a imediata baixa da guia no sistema CNACL. Artigo 18. A decisão que extinguir a medida socioeducativa de internação ou semi-liberdade deverá ser, na mesma data, comunicada ao gestor da unidade para a liberação imediata do adolescente, devendo ao magistrado do processo de execução providenciar a imediata baixa da guia no sistema CNACL. Artigo 19. A liberação, quando completados os 21 anos, independe da decisão judicial, nos termos do parágrafo 5º do artigo 121 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Capítulo 6. Das disposições finais e transitórias. Artigo 20. O adolescente em cumprimento de medida socioeducativa não pode ser transferido para hospital de custódia, salvo se responder por infração penal praticada após os 18 anos e por decisão do juízo criminal competente. Artigo 21. Cabe ao Poder Judiciário, sem prejuízo das competências do Ministério Público, fiscalizar a execução dos programas socioeducativos em meio aberto e aqueles correspondentes às medidas privativas de liberdade. Zelar pelo efetivo respeito às normas e princípios aplicáveis à modalidade de atendimento prestado e pela qualidade e eficácia das atividades envolvidas, observado o disposto nos artigos 90, parágrafo 3º, incisos 1 e 2 e 95 da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, e o disposto na Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Parágrafo 1º. A fiscalização dos programas correspondentes às medidas privativas de liberdade importa na realização de visitas às unidades de internação e semi-liberdade, que deverão ocorrer nos termos do que disciplinares do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 2º. O juiz deverá verificar, na fiscalização, se os estabelecimentos de internação e semi-liberdade possuem regimento disciplinar. Artigo 71 da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012. E, se este é de conhecimento dos internos, de seus pais ou responsáveis e do defensor, e se garante ampla defesa ao adolescente. Parágrafo 3º. A revisão prevista no artigo 48 da Lei 12.594 de 2012 deverá ser processada nos próprios autos da execução. Parágrafo 4º.
A regulamentação da visita íntima, na forma do artigo 68, parágrafo único da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, é de responsabilidade do gestor do sistema socioeducativo, que deverá zelar para que ocorra em ambiente sadio e separado dos demais internos, garantida a privacidade, bem como seja precedida de orientação quanto à paternidade, maternidade responsável e doenças sexualmente transmissíveis, proporcionando-se os meios contraceptivos necessários, caso solicitados. Artigo 22. Para o exercício das garantias individuais e processuais dos adolescentes durante o processo de execução das medidas socioeducativas, mormente as privativas de liberdade, deverá ser assegurada a realização de entrevista pessoal com os sócio-educandos, na forma prevista no parágrafo 11 do artigo 4º da Lei Complementar nº 80 de 1994, com nova redação implementada pela Lei Complementar nº 132 de 2009, sem prejuízo do disposto nos artigos 1º e 2º da Resolução nº 77. Artigo 23. Os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal promoverão, no prazo máximo de 1 ano, contada a publicação desta resolução, cursos de atualização e qualificação funcional para magistrados e servidores com atuação em matéria socioeducativa, devendo o currículo incluir os princípios e normas internacionais aplicáveis. Parágrafo único. No prazo previsto no caput, os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal realizarão estudos relativos à necessidade da criação ou especialização de varas de execução de medidas socioeducativas, notadamente nas comarcas onde estiverem situadas as unidades de internação, enviando competente relatório ao Conselho Nacional de Justiça. Artigo 24. Os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal editarão ato normativo definindo os mecanismos de controle de prazos das medidas socioeducativas, bem como de revisão, comunicando à Corregedoria Nacional de Justiça o seu teor, no prazo de 180 dias. Artigo 25. Cada Tribunal de Justiça dos Estados e do Distrito Federal regulamentará, no prazo de 180 dias, comunicando à Corregedoria Nacional de Justiça a forma de prazo de remessa da guia de execução, não podendo ultrapassar o prazo de 2 dias úteis. Artigo 26. Esta resolução entra em vigor do prazo de 90 dias, contados de sua publicação. Ministro Aires Brito. Galera, é isso aí. Chegamos ao final de mais um episódio. Se você chegou até aqui porque você curtiu, então deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe qualquer emoji aí pra gente na parte dos comentários e deixa 5 estrelinhas pra gente, que é para os algoritmos entenderem que nosso conteúdo é de grande relevância. E também acesse a descrição do vídeo para ter acesso aos grupos de WhatsApp e as playlists, e também se você quiser ser um apoiador do canal, manda um pix pra gente que tá aí na descrição do vídeo. Galera, é isso aí, um forte abraço, bons estudos e tchau!